Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre as diferentes formas de regionalizar o mundo. No século XX, o mundo passou por profundas transformações geopolíticas como forma de conseguir retratar as condições socioeconômicas e políticas, e além das questões ideológicas, que também passaram a ser consideradas após a Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. Uma coisa que eu não falei com vocês é o seguinte: nenhuma das regionalizações pode ser considerada a única verdadeira. Tudo depende do nosso jogo de interesse. Tudo depende dos aspectos do espaço. Então aí tem um grande jogo, uma grande jogada econômica, política. Então a regionalização nós nunca vamos encontrá-la totalmente correta, tá? Então vamos passar aqui os três mundos. O primeiro mundo nós temos aí são os países capitalistas, desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, alguns países europeus, Austrália, Oceania. Nós temos aí no primeiro mundo países capitalistas desenvolvidos, tá? E no segundo mundo, essa porção aqui amarela, nós temos os países socialistas, que são os países de economia planificada. E o terceiro mundo, que o nosso país fazia parte, né? Que são os países capitalistas subdesenvolvidos. Agora nós temos os países geoeconômicos norte e sul. Olha, uma coisa tem que ficar muito clara. Essa divisão, ela não é uma divisão geográfica, é uma divisão econômica. Vocês podem observar que os países do norte, que são considerados países do norte, alguns deles estão no hemisfério sul, tá bom? Então nós temos aqui Nova Zelândia, Austrália, são considerados geograficamente que eles são considerados no hemisfério sul. Esses países são os países ricos, os países industrializados, os países desenvolvidos. E os de vermelho. Essa outra regionalização, ela associa a importância e centralidade que os países adquirem no cenário do comércio mundial. Então aí nós temos aí que são considerados países centrais. Nós temos aí os Estados Unidos, nós temos a Alemanha, Reino Unido, França, vários outros países, né? Esses países são os países ricos, desenvolvidos, industrializados e urbanizados, tá? Por isso que eles são considerados países centrais, uma excelente educação, saúde de qualidade, transporte e aí vai. E os países periféricos, que infelizmente nós também estamos nesses países, mas nós vamos mudar, se Deus quiser, são os países que ainda são extremamente dependentes dos países centrais. São aqueles países que ainda não têm condições econômicas forte, uma economia que desenvolve a tecnologia, a industrialização. Tanto a tecnologia como a industrialização, elas são muito dependentes dos países centrais. Olha, muito importante agora, vamos prestar bastante atenção. Vamos entender o que são países desenvolvidos. Os países desenvolvidos são aqueles países que têm as melhores condições de vida. São aqueles que têm a educação de qualidade, saúde. E olha que eu já falei tudo isso com vocês nos países centrais, né?
Então, vem com os mesmos critérios: educação de qualidade, saúde de qualidade, transporte de qualidade, elevadas taxas de urbanização, de industrialização. Então, são esses países que são considerados desenvolvidos. Agora, os países subdesenvolvidos são aqueles que ainda têm a precariedade nas condições de vida, como a educação, a saúde, os transportes. Eles não têm condições bacanas para a população, tá? E baixos níveis de industrialização e urbanização. A industrialização é muito dependente dos países desenvolvidos. E agora nós temos também os países em desenvolvimento, que são classificados como aqueles países que tiveram a sua industrialização tardia e grande e acelerada. São aqueles países que não industrializaram no século XVIII e eles industrializaram no meio do século XIX, e aí eles ganharam um grande impulso e aí estão desenvolvendo com muita rapidez a sua industrialização. Esses são considerados países em desenvolvimento. O Brasil é um deles, tá? E agora nós temos os emergentes. Os emergentes são aqueles países que representam o cenário global. É um grupo de países que a economia chamou a atenção dos países desenvolvidos. A economia cresceu muito e aí eles começaram a ter destaque. Isso ocorreu em 2001 e era conhecido como BRIC, que era o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, tá? E em 2011, a África do Sul entrou para esse clube, sendo considerado também país emergente, considerado países do BRICS. Ok, gente? Um grande beijo, fica com Deus, boa Páscoa para vocês, toda a família. Um grande beijo. Tchau.